Amigo corretor, bem-vindo ao programa Cenário. Hoje vamos falar sobre seguro de transportes. Você está acompanhando as principais atualizações do ramo? Como o mercado está reagindo aos prejuízos provocados pelas chuvas intensas? E quais são os passos para ampliar a sua carteira de negócios nos seguros de transportes? Fique com a gente para entender os impactos e as oportunidades e os caminhos que o mercado está desenhando. E para falar sobre o tema, recebemos aqui o coordenador da Comissão de Transportes e Cascos do Sincor São Paulo, Rodney Silva, e o membro da comissão, Marcel Silva, que vão trazer uma visão prática sobre o momento atual. Mas antes, já aproveite e inscreva-se no canal da TV Sincor, ative o sininho e receba as notificações sempre que um novo conteúdo for ao ar. Assim você acompanha em primeira mão tudo o que movimenta o nosso setor. Confira agora o panorama do mercado. Rodinei e Marcel, sejam muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui no nosso programa, o programa Cenário, né? Dá um alô aí para os corretores que estão nos assistindo. Brisa, eu que agradeço o convite. Parabéns por esse programa. Eu acho que é um diferencial para mostrar aí para as comissões, né, o que eles têm para oferecer aos corretores de seguro. Então, para nós é uma honra estar aqui, né, e falar um pouco sobre os assuntos da Comissão de Transporte e Casco do Sincor São Paulo. Exatamente, sejam muito bem-vindos. A ideia é que nós possamos passar o máximo de informações aí para agregar no dia a dia das corretoras de seguro e que vocês possam usar isso a favor de todos vocês no dia a dia. Legal. Antes da gente partir para a pauta técnica, eu quero saber um pouquinho da trajetória profissional de vocês, que eu acho interessante aí para o corretor novo que está chegando, saber quem é o Rodinei, quem é o Marcel, como que foi o caminho, né, de vocês até chegar aqui na comissão de transportes. Pode começar com você, Rodinei, que é o coordenador. Brisa, eu talvez seja o corretor mais novo, né? E mesmo como coordenador já da comissão, então isso mostra a minha responsabilidade aí e também o caminho que eu estou trilhando hoje, aí mostra que realmente é um caminho certo, né? Que eu estou desenvolvendo. Mas eu, antes de ser corretor de seguro, estou aí há 12 anos como corretor mesmo de seguro, que eu abri minha corretora, né? Eu tinha uma transportadora, né? Então, posso dizer para você que estou há mais de 28 anos aí atuando no mercado de transporte, sendo com uma transportadora. Então, e nessa transportadora eu era o faz-tudo, né? Eu que atendia o corretor, eu que fazia toda a área lá da transportadora. E aí, nessas questões de atender o corretor e para verificar ali as necessidades da transportadora, né? Eu comecei a me interessar mais sobre essa questão e eu tinha que ler a apólice, entender mais sobre a apólice ali mesmo sendo segurado. E a partir dali eu comecei a despertar essa curiosidade e aí foi tanto que eu falei, bom, eu vou fazer o curso, né? E naquela época era FENSEG, né? Fiz o curso para corretor de seguro e a partir dali abri a corretora e isso foi em 2017, 2018 e aí, lógico que foi no ramo de transporte, né? E aí o começo não é fácil para ninguém mesmo, eu já tendo a experiência como na área de transporte, né? Mas foi desenvolvendo. Aí chegou um momento em que eu tive que decidir, né? Porque eu estava ou atuava como a transportadora e a corretora, né? E é lógico que eu achei e optei por seguir pela corretora, né? Então foi uma trajetória muito boa, me deu bagagem também, né? Para conhecer um pouco sobre o ramo de transporte. E aí, o que eu observo aí, né? A minha experiência, né? A gente tem aí uma experiência tanto do lado do segurado, quando eu estou negociando na seguradora, e quando às vezes coloco alguns pontos ali, eu observo o quanto as condições ali para o segurado até onde consegue atender, né? E do outro lado, quando o segurado coloca algumas objeções, alguns pontos, eu observo também agora do lado de cá, na seguradora. Então, eu tenho com essa experiência toda, eu consigo
entender mais sobre essas condições aí. Então, essas são a minha trajetória. E aí, sim, e aí eu comecei a participar da comissão de transporte, né? E na época o Thiago Fescher, né, que era o coordenador, e aí chegou um momento que, por causa de agenda, ele já não estava conseguindo mais como coordenador, e ele fez o convite para que eu assumisse a coordenação da comissão de transporte, que até hoje estamos aí conduzindo. Muito legal. É engraçado, né? É interessante a gente ouvir a história do Rodney assim, porque ele tem a experiência como transportador e agora como corretor de seguros, né? Então tem a visão do cliente, das necessidades que um cliente tem no dia a dia e hoje a visão do que nós como corretores podemos oferecer para os nossos clientes. E eu, diferente do Rodney, eu comecei do lado segurador. Então eu tenho o lado seguradora, de como se analisa um risco, de como você visualiza aquela oportunidade de negócio na hora que ela entra na seguradora e hoje como corretora de seguros, né? Eu sempre fui da área de TI e acabei caindo na área de seguros por acaso, né? Então eu entrei numa seguradora na área de TI para instruir corretores de seguros na utilização dos sistemas da seguradora e nessa trajetória acabei entrando no setor de transportes como especialista na comercialização de seguros de transportes. E aí passei por aproximadamente 12 anos, 12, 13 anos como especialista na seguradora, orientando, fazendo consultoria para corretores, auxiliando eles nas visitas e oportunidades que tinham com seus clientes para a comercialização do seguro de transportes. E aí, num determinado momento, eu me vi numa transição de carreira onde eu precisava explorar um pouco mais. Eu me formei na Funenseg na época também, me formei em 2014, que eu fiz o curso para corretores de seguros, e aí deixei esse plano B guardado, vamos dizer, por um tempo, até que eu consegui estruturar a minha operação e ter a iniciativa de desbravar o mercado realmente como empresa de seguros, né, fornecendo alternativas para os nossos clientes, para os nossos segurados. Então, em meados de 2020 para 2021, eu montei a corretora de seguros, especializada e dedicada para seguros de transporte. Então, hoje eu tenho mais de 15 anos aí de experiência no segmento, atuando fortemente com transportadores, embarcadores, seguro internacional para importadores e exportadores, e desbravando esse mercado aí como especialista em seguro de transporte. Recebi um convite em 2022, 2023 aproximadamente, também do Thiago Fescher, que era o coordenador da comissão de transporte, para fazer parte como membro integrante lá da comissão e poder ajudar os corretores no dia a dia e fomentá-los, né, com informações e conteúdos para comercialização e enriquecer, né, mesmo como profissionais no segmento. E desde então a gente vem trazendo esse material todo, esse conteúdo aí para tentar agregar o máximo possível. Muito bom, e com certeza, não tenho dúvidas que está agregando bastante. E aí é bom a gente mostrar a trajetória de vocês para os corretores verem quantos especialistas a gente tem aqui no Syncor para atender e para ajudar aí os corretores que estão começando, que estão com alguma dificuldade, né? Mas aí para partir do conceito assim essencial, qual que é a importância do seguro de transportes? Assim, vocês que têm duas visões diferentes, cresceram nessa trajetória com visões diferentes, né? Qual que é a importância do seguro de transporte para a sociedade, para a economia? Como que vocês veem aí isso? Eu vou para um olhar da transportadora, do segurado, né? Proteger o patrimônio dele, né? Porque ainda mais hoje ele está transportando uma mercadoria de valor agregado muito alto. Então, olha só aí nessas estradas que temos hoje no Brasil, que não são boas, né? Então o risco é iminente. Então, a importância hoje do segurado proteger o seu bem. E aí cabe o corretor de seguro, né, especialista no transporte, para sempre orientá-lo e verificar ali qual a melhor apólice para que consiga atender aquele perfil daquele segurado, né? Então, acho que o corretor de seguro hoje especialista nessa área de transporte, ele está ali realmente para auxiliar, né, o segurado, e ainda mais quando tem as suas atualizações. Todos os ramos têm suas atualizações, mas o transporte ele tem umas atualizações aí nas condições, resoluções, um pouco mais apurado, entendeu? Então eu acho que a questão aí do segurado, e cabe o corretor aí orientar e a importância, né, para o segurado ali, para o transportador, e tanto para o embarcador, para ter ali contratar uma apólice de transporte para blindar o seu patrimônio.
Nós precisamos também, Brisa, pensar da seguinte forma, né? Tudo que nós consumimos hoje depende de logística. E quando nós falamos de logística no Brasil, a malha, o transporte no Brasil é praticamente quase 65% rodoviário, né? Então, uma apólice de transporte bem estruturada não somente para proteger o patrimônio da empresa, proteger a reputação dessa empresa com o seu cliente, garantir a continuidade dessa cadeia de suprimentos. Porque existem muitas perdas, existem muitos riscos, né, durante as operações de transporte, que na maior parte das vezes são riscos que nós não sabemos quando vão ocorrer. E além de serem previstos, nós não sabemos quando eles podem ocorrer. E quando a empresa ela pensa nessa proteção patrimonial e na continuidade do serviço, todos nós somos beneficiados por isso. Por quê? Isso contribui com a redução de custos, a inflação nos produtos, porque quanto maior a sinistralidade e a menor reposição desses produtos na cadeia, todos nós sofremos isso na ponta, né? Então é importante a gente pensar na continuidade dos serviços. A empresa ter a proteção financeira e que ainda assim continue fornecendo serviços para os seus clientes e para toda a cadeia de suprimentos. Sim, muito bacana. E aproveitando, falando aí sobre as atualizações que o mercado, né, o ramo passa bastante, recentemente a SUSEP, né, analisou a resolução 478, né, de 2024, que altera o seguro de responsabilidade civil de veículo, o RCV. E aí eu queria saber de vocês quais são essas principais mudanças e como elas vão impactar ou já estão impactando aí o mercado de transportes, de seguros de transporte. O RCV, né, que é o seguro de responsabilidade civil veicular, a obrigação quando a transportadora inicia essa operação, né, então aí ela já tem que ter agora o RCV, passou a ser obrigatório. E essa mudança veio agora com a situação em que, no momento em que a transportadora entregou a carga no destino e finalizou, a partir dali já não tem mais essa responsabilidade, não é obrigatório. O RCV aí passa a ser facultativo. Né? Então esse é o ponto principal. Se quiser contribuir mais algum ponto. Ótimo. É importante essa pergunta, Brisa, porque isso causou foi meio que um momento disruptivo no mercado, de disrupção, onde o seguro de RCV ele é derivativo de um seguro que já existia na apólice de frota do segurado. Então, ele é derivado de uma cobertura que já existia, que era o RCFV. E nessa situação, com as mudanças na legislação, o transportador passou a ter a obrigatoriedade de contratar essa modalidade de seguro para resguardar os prejuízos causados a terceiros durante as operações. E isso tornou o seguro a primeiro risco, onde ele é o primeiro seguro acionado na cadeia, onde quando nós temos a eventualidade de um acidente, de uma colisão com um veículo terceiro, a colisão com o patrimônio público, esse transportador ele possa respaldar essa empresa, esse terceiro que foi prejudicado por conta desse evento. E com as mudanças na legislação, o transportador hoje ele tem a obrigatoriedade de contratar esse seguro, onde antes de todo esse movimento que houve no mercado, era um seguro que era facultativo, a empresa contratava conforme a sua necessidade, conforme a sua demanda sobre essa categoria. Então, essas mudanças trouxeram muitos benefícios e uma responsabilidade maior para as empresas transportadoras no intuito de ressarcir os prejuízos causados a terceiros durante as operações de transporte. E falando sobre as coberturas, né, do transportador, como que o corretor aí pode aproveitar esse momento para alavancar aí seus negócios? Antes nós tínhamos lá a cobertura que era o RCTRC, que é a responsabilidade civil rodoviária, no transporte rodoviário de cargas. É uma sopinha de letras que às vezes a pessoa com o corretor de seguro, quando vai atuar, que não tem experiência, se assusta, né? Mas é tranquilo. Eu costumo dizer que se você for ver lá na carteira de automóvel, na pólice de automóvel, vai ter uma sopinha de letras lá também. Uhum. Então é super tranquilo isso. E com a nova lei, salvo engano, a 14599, de 2023, passou o RCFDC, que é a responsabilidade civil facultativa do desvio de carga, que é o roubo, né? Passou a ser obrigatório a contratação. Então, a transportadora hoje, ela é obrigada a ter essa apólice. E, além disso,
o RCV também. Né? Então, a transportadora de cargas hoje, ela é obrigado a contratar essas 3 apólices. Tá? E essa obrigação, ela vai ter sanções. Né? E se você quiser falar um pouco das sanções, como que vai ser essa questão? Legal, houve uma grande mudança no mercado por conta dessa lei que foi decretada lá em 2023, onde, complementando o que o Rodney falou também, o seguro de acidentes, né, o seguro de RC-TRC, que é um seguro do transportador, que é obrigatório desde 1972, aproximadamente, ele trouxe alguns adendos, onde os seguros adicionais, que antes eram facultativos, como o seguro de roubo da carga, que antigamente era facultativo, também passou a ser obrigatório, e trouxe também para este ramo de transporte a cobertura, a modalidade do seguro de RCV. E isso é um momento muito importante, porque como o assunto está muito em alta, a demanda para seguros ela vem aumentando muito. Então, as empresas estão se interessando em saber como que elas podem se enquadrar com a legislação, atender à legislação vigente, porque nós temos muitas dúvidas dos nossos clientes hoje em dia, e como esses seguros funcionam, quais são as principais coberturas, quais são os custos envolvidos na contratação, porque apesar de existir uma lei tornando esse seguro obrigatório, o transportador e as empresas elas precisam colocar isso no orçamento delas, encaixar esses custos dentro do orçamento, porque são modalidades que muitas vezes elas não são custos que elas não tinham na operação, né? E hoje o papel do corretor de seguros é fundamental, aproveitando esse movimento de mercado para desenhar novas apólices para esses clientes, atender a novas necessidades que vêm com as leis que foram decretadas e também aumentar o leque de clientes na sua carteira. Então, de repente, um cliente que você tem na sua carteira, que é que tem um veículo utilitário, uma empresa que tem a atividade de transporte rodoviário, o corretor de seguros ele já precisa imaginar que existe uma operação logística por trás disso, onde existe uma oportunidade e uma necessidade. E aí, com o advento dessas notícias, todo esse assunto que está em alta, é muito comum surgir por interesse do segurado. A procura e a busca por esse nicho de negócio, sabe? Então é muito importante que nós fiquemos antenados a isso para aproveitar essas oportunidades e também fortalecer a questão de uma contratação segura, né? Uma contratação personalizada para que a empresa do nosso cliente não passe por nenhum imprevisto durante o transporte. E tem algum órgão que vocês indicariam, principalmente pensando no corretor que está começando, que quer atuar com o ramo de transportes, nessas questões aí dos movimentos, das mudanças no seguro de transportes, onde o corretor ele pode procurar ali para se antenar cada vez mais sobre essas mudanças e atender o cliente, né? A comissão lá, o plantão técnico, a comissão do transporte. Então, convido aqui aos corretores e corretoras de seguros associados ao Sincor de São Paulo, que a Comissão de Transporte e Casco do Sincor São Paulo, nós tratamos exatamente isso aqui que nós estamos conversando hoje, Brisa. Então, convidamos lá especialistas no mercado para compartilhar, né? E é um bate-papo mesmo, né? É um bate-papo que nesses aberto, plantões, quem é o protagonista ali é o corretor de seguro que está ali, né? Então, independente dos convidados que estão lá, então realmente para ele fazer perguntas mesmo, para esclarecer. Ali não tem pergunta errada, às vezes as pessoas ficam meio encabuladas, eu vou fazer essa pergunta, não. É igual eu, por exemplo, eu não entendo muito nessa operação, diga-se de passagem, de automóvel. Então, e às vezes quando eu participo das comissões lá do automóvel, eu faço uma pergunta porque eu tenho essa dúvida, então é natural. Então, a Comissão de Transporte e Casco está aí para realmente auxiliar o corretor de seguro, tanto para aqueles que já são especialistas, que digo para você, tá, Brisa, mesmo especialista, temos dúvidas. Às vezes temos o troca aqui. A propósito, até queria aproveitar aqui também para falar sobre como que está organizado hoje a comissão de transporte. Então, nós temos lá... Posso pedir para você segurar um pouquinho essa? Vamos Pois deixar para o segundo bloco? Perfeito. Que aí o corretor fica aqui com a gente até o final e a gente conta Combinado. todos os detalhes da comissão. Perfeito. Mas a gente vai seguir essa linha,
porque esse é o nosso objetivo aqui do programa Cenário, né, de instruir, de sempre orientar o corretor e mostrar essa troca, né? Assim como no plantão, assim como aqui agora, a gente está sempre aprendendo, principalmente no mercado aí de seguros de transportes, que vive em grandes mudanças. Mas voltando só um pouquinho aqui para a nossa parte mais técnica, em 2025, né, aproveitando aí um pouco, falando sobre mais mudanças, né, a NTT publicou uma normativa com o objetivo de modernizar e fortalecer e fiscalizar o seguro de transporte de cargas no Brasil. Assim, com essas mudanças, como que vocês veem isso? Como que mudou isso na prática, né? Quais são essas novas diretrizes e como orientar o corretor para ele se preparar com essas normativas aí do mercado? Você vê como que a função do corretor de seguro hoje, ele tem que estar muito bem informado, né? Então hoje ele não tem que ficar focado só na SUSEP e quais são as normativas. Agora a NTT passa a fiscalizar, né? É uma exigência lá, uma normativa do seguro de transporte de carga. Então o corretor ali, ele tem que ficar super antenado para que ele possa, assim, não só ser aquele vendedor de seguro, mas ser um consultor técnico, né? Então é importante, sim, ele se inteirar hoje sobre essa nova normativa da NTT, que passa a fiscalizar e vai ter sanções. A partir agora desse mês de março já começa a fiscalização, né? E até vou pedir aí para o Marcel, se puder aprofundar um pouco mais como que vai ser essas sanções, eu acho muito interessante. Sim, a NTT, como órgão fiscalizador do transporte rodoviário, ela, depois das mudanças que houveram no mercado de transporte por conta dessa legislação lá em 2023, as seguradoras precisaram se adequar, oferecendo, readequando, né, os produtos de sua carteira. O seguro de roubo, que era facultativo antigamente, passou a ser obrigatório. O seguro de RCV, que antes fazia parte da carteira de seguros de automóveis, passou a fazer parte da carteira de seguro de transportes. Então houve todo um tempo de adequação das seguradoras para que tivessem novos produtos na prateleira, para que os segurados pudessem contratar. E a partir de então dessa nova regulamentação, a NTT soltou essa normativa no intuito de começar a fiscalizar para a contratação desses seguros obrigatórios. Então, a partir de março agora de 2026, se eu não me engano, dia 10, a fiscalização ela vai passar por 3 etapas. Então, primeiramente, a NTT vai passar a fiscalizar os novos transportadores que começarem a abrir novos registros, né, para os seus veículos, sobre a contratação desses 3 seguros, que são RCTRC, RCDC e o RCV. Numa segunda fase, a NTT vai passar a fiscalizar os transportadores que precisarem fazer alguma atualização nesses registros, então a inclusão de veículo, alteração de placa e qualquer outro tipo de atualização que tenha que ser feito nesse registro, a NTT vai cobrar sobre a comprovação da contratação desses seguros. E numa terceira fase, na renovação desses registros. Então as empresas que precisarem passar por uma renovação dos registros de transportes deles, a NTT já vai fazer essa fiscalização. Então é muito importante que nós fiquemos atentos a esses movimentos do mercado, porque é muito simples o nosso cliente nos indagar sobre o que está acontecendo, né? Como que eu faço? Para onde eu vou? Que tipo de seguro é esse que eu nunca ouvi falar? Que é muito comum o nosso cliente não saber do que se trata essa sopinha de letras que você mesmo disse, né, Rodney? Então, para que serve esse seguro? Hoje nós recebemos muitas dúvidas lá do que significa, o que é esse seguro de RCV, o que ele cobre. Eu já tenho seguro para carga, mas o que agora a lei está me exigindo agora um terceiro seguro, né? Então isso, o papel do corretor de seguros ele é fundamental para esclarecimento, direcionamento e uma contratação personalizada nessas situações. Diante de tantas mudanças, diante de fiscalizações, de novos transportadores, o que vocês recomendam nessa situação para o corretor? Então é muito importante que tanto os transportadores quanto os embarcadores tenham um planejamento de rota muito mais assertivo agora, façam um planejamento muito mais detalhado, a fim de evitar essas regiões que estejam passando por inundações e que possam causar algum prejuízo à mercadoria, ou então, por exemplo, mercadorias sensíveis à molhadura, no sentido de outros prejuízos que possam ser causados, e também falar com o seu próprio corretor de seguros para entender como funcionam as coberturas de sua apólice de acordo com cada evento desse, inundação, a molhadura da carga, enfim, outros fatores que possam ser acarretados por conta desses eventos climáticos. Então é muito importante distinguir
as características das apólices para um transportador e as características das apólices para um embarcador, que são diferentes, né, em determinadas situações. E é importante também frisar, nesse caso, que para as apólices de embarcadores, né, o embarcador é aquele segurado que tem lá, que é o dono da mercadoria, né, ele tem lá o seu caminhão próprio, tem o seu armazém ou a sua loja, ele carrega o caminhãozinho dele e segue viagem. Esse é o embarcador. Ou até mesmo por terceiro, né? Então, nas apólices de embarcador, é importante frisar que diante da situação que está climática, né, a cobertura para avaria, ela é adicional, né, uma cobertura adicional. Então, o corretor que está iniciando, que não tem essa experiência ainda e que já fechou uma apólice aí, de embarcador em uma companhia, é importante revisitar essa apólice e verificar se consta lá, se tem a cobertura para avaria. Isso é importante, né? E na apólice da transportadora, lá no RC-TRC, ela tem também já uma cobertura, né, adicional, né? Sim, então é importante verificar isso. Tá? Perfeitamente. Como o Rodney falou, para você que é corretor de seguros, esteja muito atento às diferenças de coberturas existentes quando o seu cliente ele é um embarcador, seja uma indústria, uma distribuidora, uma fábrica ou comércio de algum produto, ou se ele é o transportador de cargas. Existem diferentes aplicações para essas coberturas nesses perfis, né? Seja o embarcador ou seja o transportador. Uhum. É interessante ter essa visão aí de geral do mercado, entender sobre essas sopas de letrinhas, como vocês falaram, né? E recentemente também a gente falou sobre os riscos patrimoniais, sobre as coberturas, né? Principalmente no início do ano aqui no Brasil, que a gente tem essas situações das fortes chuvas, que pode criar muitos danos, empresas, patrimônios, né? E assim como o transporte também, ele pode sofrer por conta desses desastres. Alguma situação que vocês gostariam de compartilhar, que aconteceu pessoalmente na corretora de vocês, que vale de toque aí para o corretor? Vale de toque, sim, no sentido de... É importante que o seu cliente, ele avise imediatamente a sua seguradora, né, quando ele perceba algum tipo de avaria na mercadoria, por exemplo, nos eventos de molhadura. Para os eventos de molhadura, a seguradora ela precisa fazer uma vistoria no veículo logo que é constatada a molhadura nessa mercadoria durante o transporte. Então é de extrema importância você pensar nessa situação e se atentar a isso, porque em caso de não avisar a seguradora imediatamente, o seu cliente ele corre o risco de perder a cobertura só pelo fato de não ter comunicado a ciência dessa avaria na mercadoria, essa molhadura durante o transporte. E outro ponto importante também, seguindo na linha que o Marcel falou, o corretor de seguro orientar o segurado em casos em caso de sinistros aí de avaria, quando tem que acionar essa cobertura adicional de avaria, orientar o segurado a ter evidências, né? Por exemplo, a hora que ele for carregar o seu veículo lá no seu armazém, ele tira foto do veículo antes, né? E quando aconteceu o sinistro, ele comprovar que realmente o veículo que foi contratado estava em perfeitas condições. Então hoje todos nós temos um celular, hoje é muito fácil de tirar foto, gravar vídeo. Então essa orientação, e eu sempre faço para o meu segurado, né? Olha, antes mesmo de carregar, quando entrar no seu armazém aí, tira uma foto, né, da carroceria do veículo ou no baú se está em perfeitas condições, porque são essas evidências que vão ali constatar que realmente o veículo foi carregado, foi contratado em perfeitas condições e que no percurso, né, na rota que estava realizando o transporte, e que ali sim teve molhadura, e às vezes acontece na estrada com essa situação climática que está, pegar fortes chuvas e a partir dali dá um dano à mercadoria e quando chegar lá, consequentemente, o cliente do segurado vai recusar essa mercadoria, né? Então aí também quando acontecer essa recusa, que o Marcel muito bem frisou, e tiver aí como foi constatado como dano, aí sim acionar a seguradora enquanto estiver no local, né? O certo é quando estiver lá no destino, acionar a seguradora, e aí a seguradora vai determinar se vai mandar um perito lá para constatar esse dano que aconteceu, para daí sim ser reembolsado.
Olha, muito bacana, são muitos processos aí, mas que bom que a gente tem vocês aqui, especialistas, para orientar aí todos os colegas do mercado. Rodinei e Marcel, eu vou chamar aqui um intervalo rapidinho, só para a gente tomar uma água aqui, o corretor aí virar a página do caderno dele, que ele está anotando aí todas essas dicas, e já já a gente volta com mais perguntas aqui, bate-papo do programa Cenário. Você já perdeu algum cliente por não trabalhar com determinado ramo de seguros? Agora o Sincor vai te ajudar a não perder mais vendas. Através do balcão de negócios, você consegue encontrar especialistas em diversos ramos de seguros e fazer parcerias de cocorretagem, como também ser um especialista cadastrado. Bacana, né? Conheça os detalhes aqui na descrição do vídeo. Sucesso! E estamos de volta aqui com Rodinei e Marcel, da Comissão de Transportes e Cascos do Sincor São Paulo. Nós estávamos aqui falando sobre mudanças regulatórias, sobre os eventos climáticos aí que afetam o setor, e agora a gente vai enfatizar aqui um pouco sobre mais o trabalho da comissão, né? No último ano, a comissão ela realizou um levantamento, no final do ano passado, né, 2025, sobre as práticas de mercado para orientar os corretores, né? Isso acontece em reuniões práticas com a comissão, tanto no plantão técnico, que os corretores associados também podem participar. Mas vocês falaram sobre prazo de comunicação de sinistro, trouxeram aí temas de gerenciamento de riscos e outros procedimentos. Eu quero saber como que a comissão ela atua, né, nesses debates e quais são os avanços aí, novidades que vocês têm para passar para o corretor de seguros que estão nos acompanhando. Ótimo, Brisa. Lá na comissão, nós identificamos sobre o distanciamento, né, dos corretores de seguros com as empresas de gerenciamento de risco. Então, o que acontece? Hoje, quando o corretor de seguro, ele fecha lá um contrato de uma apólice de seguro, tem companhias que simplesmente elas só disponibiliza lá num link quais são as empresas de gerenciamento de risco que o segurado deve contratar para poder cumprir lá todas as exigências da apólice, né? Então, o que nós, da Comissão de Transporte, nós realizamos? Fizemos visitas técnicas nas empresas de gerenciamento de risco para que os corretores de seguros se conectassem com as empresas de gerenciamento de risco, né? Para que realmente entender ali como que é a tem E eu confesso para você que nessas visitas até eu fiquei impressionado o quanto o Brasil está muito bem em termos de tecnologia e gerenciamento de risco, né? Chegou ao ponto assim, o que a gente observou e os especialistas lá de empresas de gerenciamento de risco, que nós podemos até exportar esse serviço, né? Então você vê como estamos bem. E então a comissão, através dessas visitas técnicas, conseguimos aí entender como que é o processo, a metodologia. Isso é muito importante, agrega muito, né? E também conseguimos que essas empresas de gerenciamento de risco participassem também da comissão, do plantão técnico e mostrasse ali, né, como que é a dinâmica, né, de todo o que eles oferecem, né, porque é um ponto ali muito importante na apólice que tem que cumprir o gerenciamento de risco. E às vezes o segurado, ele não entende disso. Então, nós lá na comissão, nós colocamos o seguinte: é muito importante o corretor de seguro entender isso. E aí ele passa a ser um consultor e orientar o segurado da importância de o gerenciamento de risco para cumprir essa exigência na apólice. Sim, o fato é que nós da comissão lá, nós tentamos trazer todos esses assuntos e temas relacionados aos seguros de transporte que são de difícil entendimento, né, que muitas vezes até polêmicos. Nós trazemos para dentro de casa, destrinchamos esse assunto e tentamos colocar de forma resumida, de forma mastigada, vamos dizer assim, né, para o corretor, para que ele possa entender melhor. Porque todos nós sabemos que o seguro de transportes é um ramo um tanto técnico e isso causa muitas dúvidas no corretor e insegurança na hora de falar sobre isso com o seu cliente. Então, nosso papel lá é
tentar trazer todos os players envolvidos no interesse segurável, no que é a mercadoria em trânsito, que é a proteção do patrimônio do nosso cliente, para próximo desse negócio, desse segmento, e para que todo mundo fale a mesma língua e esteja convergendo para o mesmo objetivo. Então, lá na comissão, a gente sempre traz esses assuntos para que eles possam ser debatidos, os corretores participem, tragam casos efetivos, né, de situações com o cliente, problemas de averbação. Eu tive problema de averbação com o cliente, eu tive um problema em comunicação com a seguradora, eu tive uma interpretação de sinistro que talvez não esteja tão adequada, e a gente coloca tudo isso em pauta para quê? Para que a gente possa debater tudo junto e chegar num consenso, de repente levar esse assunto para dentro de casa também, falar com outras seguradoras, enfim, para ajudar o corretor no dia a dia mesmo. Sim, só para deixar todos na mesma página, que é um papel, né? Vocês têm um papel fundamental aí no Sincor e para o corretor de seguros, que todo esse debate que acontece da comissão, eles têm a comissão, eles têm a reunião deles, mas nós também temos o plantão técnico online, né? Que é um pouco do que vocês estão falando. O plantão técnico, ele acontece mensalmente, né? Cada comissão realiza a sua reunião online e convida os corretores associados a participarem. E aí eu gostaria que vocês explicassem melhor como que funciona esse plantão técnico para quem não conhece, e já deixar aqui, né, Rodinei e Marcel, o convite para quem ainda não participou ou já está esperando aí a agenda de 2026 para poder participar. Vocês já têm algumas novidades? Me conta primeiro como funciona o plantão, e eu quero saber de novidades que eu sei que vocês já trouxeram uns spoilers aí pra gente. Importantíssimo esse ponto, tá, Brisa? Porque nós falamos, e é tão natural, falamos em comissão, depois falamos em plantão técnico, então às vezes o associado e a associada corretor e corretora de seguro fica meio confuso, mas funciona assim. São vários ramos, né, que tem as comissões e plantão. Dentre esses ramos é o de transporte, né? E nós nos encontramos lá, são reuniões que nós nos encontramos uma vez por mês, né? Começamos ali das 10 horas da manhã até as 10h30, para que nós, membros da comissão, tratamos de alguns assuntos. Aí abrimos para os associados, né, para que eles participem, e aí passa a ser o plantão técnico, né? Então, nessa modalidade, tem casos em que a gente tem convidados que apresentam, né, que estão lá para falar, convidados especialistas que atuam no ramo, né, que eles estão lá para falar sobre as novas resoluções, e então vem para contribuir também no plantão técnico. E se você, que é corretor de seguros associado ao Sincor, quer conhecer um pouco mais como funcionam as estruturas da gerenciadora de risco, como funcionam as seguradoras internamente nos departamentos de transporte, acompanhe as nossas comissões, os nossos plantões, né, mensalmente, porque nesse ano nós já temos alguns encontros programados aí para que você, corretor associado, possa também saber como as coisas funcionam por trás dos bastidores e sair um pouco dessa questão da teoria, da gerenciadora de risco, tem que gerenciar, tem que rastrear e monitorar o veículo, tem que fazer a consulta do motorista, a aceitação de riscos dentro da seguradora. Então, como que funcionam essas coisas por trás dos bastidores mesmos? Então, acompanha os nossos plantões técnicos que em breve nós teremos novidades aí para ajudar vocês no dia a dia. E além de vocês acompanharem os plantões e estar por dentro de todas essas novidades diretamente com os especialistas, o plantão é gratuito. Ele é um serviço que faz parte do Hub de Soluções, né? E está aí um serviço gratuito para os nossos associados terem esse contato com especialistas. E vocês falaram aí sobre toda essa estruturação. No ano passado também vocês fizeram bastante visitas técnicas, né, em seguradoras. Conta qual que é o que vocês têm projetado aí que pode deixar já para quem está nos assistindo aí, se tem alguma novidade para 2026 em relação à visita técnica, algum evento, algum curso? Ótimo. Bacana essa questão, Brisa, porque eu, quando iniciei lá, comecei a participar do primeiro plantão técnico, e ainda eu estava como associado, eu não imaginava assim como esse plantão, a comissão conseguiria aproximar os corretores das companhias de seguro, mas dentro daquele ramo específico, né, que é o transporte. E além disso, levar corretores de seguro dentro das companhias com essas visitas técnicas, e a gente fez muito isso, né? Ano passado visitamos várias seguradoras, né? E aquele bate-papo
com um especialista da área, né? Então, às vezes, o corretor de seguro ele só vê na pólice lá a assinatura do superintendente Sim, ou do do diretor de RE, mas não sabe, né? Uhum. E nessa visita técnica você está lá falando com ele, nessas companhias. E isso que é bacana, né? Então, até... e as companhias de seguro têm, assim, elogiado muito essa ação, né? E gostaram muito. Sim. Tanto é que já temos programações para esse ano. Então, corretor de seguro, você associado ao Sincor, aproveitem, participe do plantão técnico, que esse ano nós temos muitas novidades, tá? E outro detalhe também importante, que isso já vem... que a gente vem realizando, tem dado muito certo, Brisa, a visita técnica no Porto de Santos. Já é um sucesso e já vai ter também a terceira visita técnica esse ano. Então, o corretor de seguro não deixa de participar do plantão técnico da Comissão de Transporte. Para você que quer conhecer como funciona a estrutura do Porto de Santos e saber ver os navios chegando com as cargas, os containers e toda essa operação que envolve a importação dos produtos que circulam aqui no Brasil, essa visita é extremamente importante e vale muito a pena. Não, é muito legal ver o trabalho da comissão de levar o corretor, isso que você falou, um ponto muito interessante, ele só vê a assinatura lá no dia a dia, na apólice, mas ele ter esse contato, esse relacionamento, né, com os executivos das seguradoras e no Porto de Santos, né, que tem sido um sucesso essa visita aí. Então legal deixar aí já os corretores em alerta que em breve vocês vão soltar aí comunicado e os convites específicos para cada situação, né? Até um ponto também que ocorreu nessas visitas técnicas, isso é muito gratificante para nós, uma corretora de seguro veio e falou comigo assim, olha, eu participei da visita técnica, acho que foi a primeira visita técnica, e além de ter gostado muito, ela falou assim que um segurado entrou em contato com ela, né? Eu te vi lá na visita técnica, tal, porque isso foi também divulgado pelo Sincor, a visita, né? E aí eu preciso de uma apólice internacional. Olha que E legal. a corretora, ela não tem muita experiência, mesmo assim não tendo experiência, né? Conseguiu aí falar com um corretor especialista e conseguiu aí fechar uma apólice internacional. Então, assim, essas visitas técnicas, elas geram autoridade para o corretor de seguro, né? Porque eles estão ali visitando, estão olhando, e o segurado que, né, vai observar isso, fala, não, eu acho que está tendo muita experiência, então gera autoridade. Isso é importante para nós corretores de seguro, né? É uma grande visibilidade para vocês, Sim. né? Para todos os corretores aí, um momento muito especial. Muito bacana. Gente, nós já estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Eu sei que a gente ficaria aqui por horas. O mercado, o seguro de transportes tem muita coisa para falar. A comissão, ela é bastante atuante. Mas eu gostaria de pedir para vocês deixarem um convite aí, alguma mensagem especial para os corretores que estão nos assistindo, principalmente sobre os benefícios aí que o Sincor oferece aos nossos associados. Então eu gostaria que vocês deixassem um convite, fizessem um convite ou deixassem alguma mensagem especial para os corretores que estão nos assistindo. Então, corretor, convido a você a participar do plantão técnico de transporte e casco do Sincor São Paulo. Vocês são protagonistas nesse plantão, tá? Vocês podem tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, e lá todas as dúvidas são bem-vindas, tá? E quero aproveitar aqui também e colocar, Brisa, que dentro da estrutura lá da comissão, nós temos lá também membros da comissão e membras que só atuam no ramo de transporte. Então temos lá, eu quero destacar aqui o Carlos Paiva, né, que dizem de passagem que o Carlos Paiva, eu acho que ele que fez a primeira apólice de seguro lá na Arca de Noé, então tem muita experiência, né? Temos também o Alexandre Colela, tá? Tá aqui o Marcel Silva, também experiente. Temos a dona Marlene, que é expert também no seguro internacional, e temos também a Leila Chaves, que é a corretora de seguro lá no interior de São Paulo e sempre está participando com nós, também professora, advogada. Então, olha a experiência que nós temos aí nesse membro de transporte, na comissão. Hein? E a Luciana Ferreira também, que acabou de integrar aí também, e você vê que está bem equilibrado também, né? Sim, você vê que são ali membros e membros ali, então você vê que está bem equilibrada a comissão. Esse mercado, eu adorei. É isso aí, gente. E aproveitem
esse momento para compartilhar os casos práticos do dia a dia que vocês tenham, situações em que o segurado abordou vocês com determinada dúvida, que de certa forma foi muito técnica, tragam para a nossa comissão. A gente vai debater esse assunto, vai esclarecer, e o interesse é total nosso de desmistificar o trabalho com o seguro de transporte e cada vez mais deixar o nosso mercado profissional. É isso aí, é como vocês disseram, né? É uma troca. Então a gente deixa aí também um convite para todos vocês participarem, continue aí nos assistindo, nos acompanhando pela TV Sincor. Rodinei e Marcel, eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade, a contribuição de vocês aqui para o programa Cenário. Espero que vocês tenham gostado dessa participação e deixar aqui também o meu agradecimento para você que está nos assistindo, que ficou aqui até o final. Aqui nós vamos deixar na descrição do vídeo, na tela, o contato da Comissão de Transportes para você acompanhar a agenda de plantão técnico, se quiser conversar com alguém especificamente, e continue aí nos acompanhando nas redes sociais e aqui no canal do YouTube. Pessoal, até a próxima!